Nosso trabalho será sobre a distrofia muscular de Duchenne, um caso clínico patológico. As integrantes do grupo são Bruna Morman, Gabriela Oliveira, Gabriela Sabala, Luísa Nadim e Pamela Demiquet. O nosso caso clínico patológico, então, será um relato de caso da distrofia muscular de Duchenne. A apresentação do caso. Os objetivos são relatar um caso de distrofia muscular de Duchenne e discutir o quadro clínico e a abordagem diagnóstica. Os métodos utilizados foram a revisão de prontuário e de literatura. As conclusões: o diagnóstico precoce permite a instituição de medidas paliativas que melhoram e prolongam a vida. O paciente do caso, então, era do sexo masculino com 11 anos e 1 mês, filho de pais não consanguíneos, com histórico familiar negativo para DMD. Apresentou desde os 18 meses quedas frequentes e andar na ponta dos pés. Devido à projeção do corpo para frente, procuraram acompanhamento pela ortopedia e avaliações propiciaram a suspeita de DMD. O exame físico apresentava hipertrofia das panturrilhas e sinal de Gowers. Além da hipertrofia das panturrilhas, que podemos ver ali em cima à esquerda, também apresentava a hiperlordose, que é comum em pacientes com essa distrofia. À direita temos a genética, como que funciona, e o sinal de Gowers positivo. Logo mais veremos um videozinho para melhorar o entendimento de como que é esse sinal. O que é a distrofia muscular de Duchenne, então? É uma doença neuromuscular hereditária progressiva. Está ligada ao cromossomo X e que afeta predominantemente meninos, caracterizada por fraqueza, perda progressiva da função muscular e pseudohipertrofia. Começa a se manifestar ao redor dos 2 anos a 5 de idade. A causa da doença é a ausência da distrofina. Não há cura, somente tratamentos com esteroides. E a incidência é relativamente alta, de 1 a cada 3.500 nascimentos masculinos. Alguns dos sintomas mais evidentes são atraso na fala e nos primeiros passos, quedas frequentes, sintomas de fraqueza muscular, em alguns casos dificuldade de aprendizado e comportamento, caminhar na ponta dos pés, aumento da panturrilha, dificuldade de acompanhar o ritmo dos colegas durante atividades físicas e brincadeiras. Agora alguns vídeos para podermos ver melhor como que funciona essa distrofia muscular de Duchenne. Movimento Duchenne. Juntos por uma vida melhor. O que é distrofia muscular de Duchenne? A distrofia muscular de Duchenne, ou DMD, é uma doença genética que leva à fraqueza muscular progressiva e afeta cerca de 1 a cada 3.500 meninos, o que faz dela a doença neuromuscular mais comum na infância. É causada por uma mutação no gene da DMD. A distrofina é uma proteína que protege a membrana muscular durante os ciclos de contração e relaxamento do músculo, atuando como uma espécie de amortecedor. A ausência da distrofina enfraquece a membrana da fibra muscular, causando lesão da fibra com degeneração e necrose. Os músculos vão enfraquecendo progressivamente e, com o passar dos anos, a criança começa a ter dificuldades motoras para caminhar, correr, pular, se levantar e, nos estágios mais avançados, respirar. Por isso, com o tempo, há a necessidade de ventilação assistida e a presença de complicações respiratórias e cardíacas. Por ser ligada ao cromossomo X, a distrofia muscular de Duchenne afeta principalmente indivíduos do sexo masculino. Mulheres podem carregar o gene defeituoso, mas não apresentam sintomas em sua grande maioria. Cada mulher portadora tem 50% de chance de ter um filho homem com DMD e 50% de chance de ter uma filha portadora. Em 30% dos casos, não há histórico familiar da doença. Os principais sintomas da doença começam a aparecer depois dos 2 anos de idade. Quedas frequentes, correr ou caminhar da ponta dos pés,
dificuldade para acompanhar o ritmo dos colegas durante atividades físicas e brincadeiras, aumento da panturrilha, dificuldades de aprendizado e comportamento em 30% dos casos, dificuldade para se levantar do chão ou de uma cadeira e o uso da manobra de Gowers, no qual a criança utiliza as mãos e os braços para escalar a própria perna por causa da fraqueza da musculatura lombar e glútea. Quanto mais cedo o paciente for diagnosticado com distrofia muscular de Duchenne, maiores serão as chances de preservar as funções musculares por mais tempo. O diagnóstico diferencial. Para realizar o diagnóstico, deve-se considerar a história familiar, a limitação muscular e os altos níveis de creatinoquinase sérica. Nos casos duvidosos, a eletromiografia, dosagens enzimáticas e biópsia muscular permitem fazer o diagnóstico correto. A confirmação do diagnóstico ocorre quando alguma anormalidade é encontrada no gene da distrofina, através da análise de mutação do DNA dos leucócitos sanguíneos. Já nos casos em que a análise do DNA for normal, o diagnóstico pode ser confirmado pela tensão de alguns tendões. Diagnóstico, então. O processo de diagnóstico inicia com o exame físico e um questionário sobre o histórico familiar e clínico da criança. São solicitados exames complementares como dosagem sanguínea dos níveis da enzima creatinofosfoquinase, que é a CK, exame de DNA para pesquisa de deleção do gene da distrofina e biópsia muscular para o estudo qualitativo da distrofina no músculo do paciente. O aumento sérico da CK, da ordem de 10.000 unidades por litro ou mais, sugere a doença e constitui a indicação de estudo genético do DNA. A deleção do gene distrofina do DNA confirma o diagnóstico. A biópsia é utilizada para detectar se as fibras musculares são normais, aumentadas ou diminuídas, se possuem distribuição normal, e verificar a existência de alterações no desenvolvimento, sinais de degeneração ou regeneração. Além disso, avaliar a substituição do tecido muscular por tecido fibroso. E agora, uns videozinhos para vermos como funciona o sinal de Gowers. Sobre a discussão do nosso caso clínico-patológico, então. Primeiro teve a gestação sem complicações, depois o atraso para andar. Aos 18 meses, andava na ponta dos pés e quedas constantes. Aos 5 anos, com dificuldade para ficar de pé e subir degraus. Aos 6 anos, o início do acompanhamento ortopédico. Aos 11 anos, o diagnóstico completamente esclarecido. Apresentação clínica compatível com a distrofia muscular de Duchenne. O aparecimento de sintomas quando a criança começa a dar os primeiros passos, músculos da cintura pélvica afetados, o que causa os desequilíbrios, contraturas nos tendões de Aquiles, devido ao andar na ponta dos pés, e os exames físicos apresentados foram a hipertrofia do gastrocnêmio, o sinal de Gowers, a marcha equina e a postura ereta hiperlordótica. Então, como podemos ver ali à direita, o que é a hiperlordose? Normalmente na parte da coluna lombar. Conforme o crescimento, é necessário utilizar órteses e posteriormente pode haver a necessidade de cadeira de rodas, normalmente lá pelos 11 anos. As disfunções na coluna podem vir a causar disfunções no aparelho respiratório, normalmente mais perto dos 20 anos, o que pode ocorrer o óbito devido à disfunção ventilatória.
pode vir a causar também escolioses graves. O resultado dos exames complementares do nosso caso foi CPK e LDH elevados, a eletromiografia com padrão compatível de lesão muscular, a biópsia muscular através do exame clínico e dosagem de enzimas, ecocardiograma sem anormalidades, eletrocardiograma com sobrecarga do ventrículo esquerdo. O nosso paciente passou por 11 especialidades e todos eles com um desconhecimento da patologia. O histórico familiar era negativo para DMD e o atendimento multidisciplinar desde os primeiros anos promove um prolongamento e qualidade de vida ao paciente. E aqui algumas manobras para auxiliar os pacientes com distrofia muscular de Duchenne. Guia de alongamento. O alongamento é uma técnica simples usada para a manutenção ou melhora da flexibilidade. Combinar exercícios de alongamento diários com o uso de órteses e outras terapias pode prolongar a independência funcional dos pacientes com distrofia muscular de Duchenne. Vamos começar? Alongamento joelho-tórax. Alongamento 1. Deite de barriga para cima. Abrace a perna direita até tocar o peito. Enquanto isso, a perna esquerda se mantém dobrada com o pé apoiado no colchão. Segure por 30 segundos. Realize o mesmo exercício com a perna esquerda. Em seguida, abrace as duas juntas ao peito. Lembre-se de respirar normalmente durante o exercício. Alongamento 2. Para a realização deste alongamento, é necessário o auxílio de um familiar ou cuidador. Deite de barriga para cima. O ajudante deve se posicionar do lado da perna que realizará o alongamento e com uma das mãos segurar firme o calcanhar. A outra mão deverá estar na coxa próximo à virilha. O movimento deverá ser feito para cima até o seu limite e sustentado durante 30 segundos. Em seguida, realize o mesmo movimento do outro lado. Para melhores resultados, o ajudante pode usar o antebraço para empurrar também a ponta dos pés. Isso aumentará a sensação de alongamento por toda a perna. Alongamento 3. Para a realização deste alongamento, também é necessário o auxílio de um familiar ou cuidador. Deite de barriga para cima. O ajudante deve utilizar a mesma posição de abraçar o calcanhar com uma das mãos e empurrar a ponta dos dedos com o antebraço. Mas neste alongamento, a outra mão deve estar na perna abaixo do joelho. Mantenha alongado por 30 segundos e realize o mesmo movimento do outro lado. Agora que já alongamos as pernas, vamos começar a alongar os braços. Alongamento dos braços ou membros superiores. Alongamento 4. Eleve o braço direito esticado até a altura do ombro. Segure o cotovelo direito com a mão esquerda e puxe-o em direção ao peito. O braço alongado deve continuar esticado. Mantenha-o tracionado por 30 segundos e então realize o mesmo movimento do outro lado. Alongamento 5. Posicione-se perto da parede ou do batente da porta. Em pé ou sentado, estenda o braço na lateral do corpo e apoie a mão no batente da porta. Depois, comece a rodar o tronco de forma lenta na direção oposta ao apoio, sem soltá-lo. Ao sentir alongar, mantenha a posição por 30 segundos. Realize o mesmo movimento do lado contrário. Lembre-se sempre de respeitar os seus limites e de erguer o braço sempre até a altura do ombro. Alongamento 6. Mantenha os braços esticados. Com a mão esquerda, segure a palma e os dedos da mão direita, que deve estar voltada para frente. Puxe-os lentamente até sentir alongar, não esquecendo o polegar, e mantenha por 30 segundos. Relaxe os braços e realize o mesmo movimento do outro lado. Para melhores resultados, mantenha os braços elevados na altura do ombro. Isso aumentará a sensação de alongamento. Alongamento 7. Mantenha os braços esticados. Com a mão esquerda, segure o dorso da mão direita, que deve estar com a palma da mão voltada para o seu corpo.
Puxe-a lentamente até sentir alongar e mantenha por 30 segundos. Relaxe os braços e realize o mesmo movimento do outro lado. Para melhores resultados, mantenha os braços elevados na altura do ombro. Assim, aumentará a sensação de alongamento. Alongamento 8. Com o braço direito por cima da cabeça, apoie a mão sobre a orelha esquerda e puxe a cabeça em direção ao ombro. Mantenha por 30 segundos. Realize o mesmo exercício do lado contrário. Após os nossos vídeos sobre as manobras como auxiliar os pacientes com DMD, aqui estão as nossas referências desse trabalho.